Circle of Inevitability, capítulo 296. Pedido. Gardner Martin estava bem acostumado com a franqueza de Lumian. Ele deu um leve aceno e disse: se você quiser uma troca rápida, eu tenho 3 itens de valor igual a essa presa. O primeiro é o Bracelete das Sombras, um item místico que permite que você se esconda em sombras maiores. Ele pode invocar um Servo das Sombras com algumas habilidades especiais e pode trazer sombras à vida para restringir alvos até certo ponto. É um item agourento. Mais de 1/3 dos que o usaram enlouqueceram, enquanto outro terço desapareceu misteriosamente sem ele, para nunca mais ser visto. Muitos dos que restaram parecem bem, mas frequentemente reclamam de zumbido e sons alucinantes. Nos últimos anos, a menos que haja circunstâncias especiais, ninguém ousou usar este item místico. Lumian expressou sua confusão através do olhar. Então por que você está me oferecendo isso? Eu pareço um lunático ou um idiota para você? Gardner Martin sorriu e explicou: sou uma das poucas pessoas que não encontrou problemas com o Bracelete das Sombras. Conheço uma maneira de enfraquecer seus efeitos negativos, mas só posso lhe dizer se você escolher ele. Quando você começou a alucinar que não havia nada de errado com você? Lumian suprimiu suas preocupações e segurou a língua. Ele achava que Gardner Martin, que havia sido corrompido pela anormalidade na Avenue du Marché, número 13, não seria melhor do que aqueles que haviam enlouquecido ou desaparecido misteriosamente. De acordo com a descrição da corrupção feita pela Madame Mágica, a pessoa diante dele poderia não ser o mesmo Gardner Martin de antes. Gardner Martin olhou para Lumian e sorriu: na verdade, não há necessidade de ser tão reservado na minha frente. Nunca avançará para a sequência 6 se continuar assim. Se você disser algo que possa me provocar, provavelmente responderei com sarcasmo. Olha, Albus ainda não está vivo e bem? Sim, co-senhor, respondeu Lumian, não revelando os segredos que não poderiam ser revelados à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Gardner Martin levantou-se de sua poltrona e continuou: o segundo item é uma característica de Beyonder deixada por um médium espiritual 1. Você sabe o que são características de Beyonder? Lumian respondeu calmamente: matar uma criatura Beyonder renderá um dos principais ingredientes para preparar uma poção. Matar um Beyonder definitivamente renderá os itens correspondentes, assim como a bola transparente vermelho-dourada de martelo, Aet e esta presa de lobisomem. Acredito que essas são características de Beyonder. Todas correspondem a uma poção. Não há necessidade de reunir ingredientes principais adicionais, certo? Gardner Martin assentiu em aprovação: está certo. Seu julgamento é preciso. Gardner Martin não entrou em detalhes sobre a lei da indestrutibilidade das características de Beyonder, como se acreditasse que ela envolvia muitos segredos que Lumian não conseguia entender no momento. Com as mãos cruzadas atrás das costas, Gardner Martin caminhava em frente à lareira apagada. Médium espiritual. Pelo seu nome, você pode adivinhar as habilidades do item místico criado a partir dele. Claro, o que você obterá depende da habilidade de um artesão. Se não me engano, deve ser um olho da morte, permitindo que alguém se disfarce de zumbi e suporte os efeitos da decadência, frio, morte e outras auras. Ele também pode identificar as fraquezas de criaturas mortas-vivas e se comunicar diretamente com espíritos naturais e várias criaturas mortas-vivas no mundo real, usando-os para várias magias. Se você tiver sorte o suficiente, pode até ter todas essas habilidades. Tente não carregar essa característica de Beyonder com você. Caso contrário, você se tornará alvo de espíritos naturais e criaturas mortas-vivas ao redor. Você nunca saberá quando poderá sofrer um ataque bizarro.
Por mais impressionante que pareça, é um pouco parecido com um contratado, depender de outras criaturas para ganhar força. Lumian ponderou por alguns segundos e perguntou, e o terceiro? Gardner Martin recostou-se em sua poltrona. É também uma característica de Beyonder. Se você a carrega, você se será bastante sortudo. Isso será refletido nos detalhes de vários assuntos. O nome da sequência correspondente é sortudo, mas você tem que lembrar que se deleitar com a sorte é frequentemente um precursor do desastre. Além disso, pode permitir que você veja coisas que não deveria ver. Sequência 7 do Caminho do Monstro? Lumian lembrou o conteúdo dos cadernos de Aurore. O Caminho do Monstro, também conhecido como o Caminho do Destino, era um caminho conhecido por sua alta percepção espiritual e estreita conexão com o destino. Lumian riu e disse: um sortudo finalmente se transformou em uma característica de Beyonder de uma maneira infeliz? Que piada irônica! Gardner Martin concordou: não subestime a má sorte e não confie na sorte. Caso contrário, você também pode se tornar uma característica de Beyonder. Muito filosófico, Lumian deu importância às palavras cheias de experiência e lições. Ele se lembrou cuidadosamente da explicação de Gardner Martin e percebeu que ele não era mesquinho com informações sobre as sequências correspondentes. Meras descrições das habilidades de um médium espiritual e de um sortudo poderiam render um bom preço em muitas reuniões de misticismo. Gardner Martin apontou para a presa verde escura no chão. É uma característica de Beyonder de um lobisomem. Uma vez transformado em um item místico, deve fornecer poderosas habilidades de autocura, permitir a transformação em um lobisomem e conceder uma curta explosão de poder às custas da racionalidade. Mas, como você viu, os lobisomens são sempre afetados por matança e sede de sangue. Durante a lua cheia ou lua de sangue, há o perigo latente de perder a mente e o controle. Você já decidiu qual item escolher? Se você escolher as características de Beyonder, eu posso ajudar você a contatar um artesão e ajudar com a taxa de produção. É a recompensa que você merece por sua contribuição esta noite. O artesão que você contatará é um santo? Como você reagirá se descobrir que estou escondendo um ramo das sombras 2? Lumian se perguntou, considerando seriamente suas opções. Primeiro, ele eliminou o bracelete das sombras, suspeita de ser um item místico do caminho do Sr. K. O Sr. K poderia oferecer opções semelhantes, mas melhores, em suas recompensas em breve. Além disso, os efeitos negativos do bracelete das sombras eram muito perigosos. Mesmo que Gardner Martin alegasse que poderia enfraquecê-los, Lumian não ousou correr o risco. Mais importante ainda, tal risco era inútil. Um médium espiritual pode compensar minhas deficiências, mas não complementa o ramo das sombras. Não posso criar um item místico com o efeito de emoções humanas fantasmas persistentes. Sim, algumas características se sobrepõem a um contratado. Sortudo pode fazer com que o ramo das sombras sempre desencadeie desejos adequados? O sacrifício da racionalidade do lobisomem e a influência de ser assassino e sanguinário são bastante compatíveis com o ramo das sombras. Eu me pergunto que tipo de item místico ele produziria. Após cuidadosa consideração que durou alguns minutos, Lumian tomou sua decisão. Eu quero a característica do sortudo. A principal razão pela qual ele desistiu da característica de Beyonder do lobisomem foi seu potencial efeito negativo de perda de racionalidade. Outros podem encontrar maneiras de reduzir o impacto, usando-a apenas ao enfrentar inimigos ou evitando certas fases lunares. Mas Lumian não podia correr esse risco. Perder a cabeça mesmo uma vez poderia levar Termiboros a explorá-lo e fazer com que o selo perdesse o equilíbrio. Além disso, ele pertencia ao domínio da inevitabilidade como um Beyonder de alguma forma.
No futuro, quando alcançasse uma sequência mais alta, ele poderia ser capaz de aumentar os efeitos do item místico através da característica do sortudo. Quanto a ver coisas que não deveria, Lumian já tinha os óculos do espreitador de mistérios, então ter algo parecido não o incomodava. Gardner Martin pareceu surpreso. Ele esperava que Lumian escolhesse entre a característica de Beyonder do médium espiritual e o bracelete das sombras. No entanto, ele rapidamente se recompôs e não perguntou mais nada. Com um sorriso, ele disse: humanos são obcecados por boa sorte. O chefe do Savoy Mob, comandante da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, saiu brevemente da sala de atividades e subiu as escadas. Poucos minutos depois, voltou com um pote de vidro transparente, usado antigamente para guardar doces. Dentro do frasco havia um globo ocular cor de mercúrio, girando para a esquerda e para a direita como se estivesse vivo. Para carregá-lo e armazená-lo, coloque-o em um espaço estreito e escuro, instruiu Gardner Martin enquanto embrulhava o frasco em um pano preto. Entregando o item a Lumian, ele acrescentou: troque o frasco a cada 7 dias. Obrigado, co-senhor. Lumian colocou o frasco de vidro contendo a característica de Beyonder do sortudo no bolso. Gardner Martin não se perguntou por que Lumian não pediu para ele contatar um artesão. Os verdadeiros efeitos de um item místico eram algo que o portador queria manter o mais secreto possível. Buscar um artesão desconhecido era mais propício ao segredo. No momento em que esses pensamentos passaram pela sua mente, Lumian também levantou o assunto. Co-senhor, gostaria de trocar o serviço gratuito do artesão por outras recompensas. Curioso, Gardner Martin perguntou: que recompensa você deseja? Um sorriso surgiu no rosto de Lumian: ajude-me a encontrar alguém. Quem? Gardner Martin teve um palpite. A expressão de Lumian ficou séria. Guillaume Benet. Já que você sabe que sou de Cordoue, deve ter visto o cartaz de procurado do padre. Estou rastreando, esperando prender o herege que causou o desastre para mim. Acabei de receber informações de que ele pode aparecer no Quartier de la Princesse Rouge na semana que vem. Gostaria de solicitar sua ajuda para localizá-lo, co-senhor. Gardner Martin caiu na gargalhada. Achei que você queria lidar com isso sozinho, suportando a dor, rastreando sozinho e buscando vingança em segredo. Muito bem feito. Você aprendeu a usar a força de uma organização mais cedo do que eu esperava. Isso é algo que um caçador deve entender. Eu concordo com seu pedido. Nota: 1. Sequência 7 do colecionador de cadáveres. 2. Aquele ramo que ele pegou da Árvore das Sombras. Ponto.